Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lari. Bom dia, Soraya. Vamos começar? Prosperidade à luz da Bíblia. Pílulas da espiritualidade. Feche os olhos. Pai amado, Pai querido, quero agradecer pela Tua presença aqui hoje, Senhor. Pela presença dos mentores de luz, da equipe espiritual, pela presença dessas mulheres maravilhosas que aqui estão. Quero agradecer pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pela nossa casa, pelo nosso automóvel. Quero agradecer pela nossa família, pela nossa saúde, por podermos estar aqui hoje. Quero pedir para que toda a espiritualidade amiga nos direcione para a palavra que precisamos receber, para que cada uma seja tocada no seu íntimo de forma diferente. E para que nesses copos de água a espiritualidade possa direcionar o remédio necessário que cada uma precisa. Abre a visão, o entendimento e a intuição de cada uma aqui. Amém. Amém. Muito obrigada. Oi, Josi. Bom dia, seja bem-vinda. Bom, a palavra de hoje nós vamos falar sobre Lucas, o livro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19. Vamos lá? A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ou seja, aqui eles estavam implorando a misericórdia de Jesus. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados, ou seja, foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Olha só, ele retorna para onde Jesus estava, volta gritando, ou seja, em alta voz, falando que foi curado por Jesus. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui a primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte, sobre a gratidão. Olha só, 10 pessoas imploraram por misericórdia de Jesus, pela cura de Jesus. E apenas um voltou para agradecer e glorificar a Deus. Eveline, o que é glorificar? É quando você reverencia aquela pessoa. Então, além de agradecer, você reverencia, você honra aquela pessoa, você testemunha aquilo que aquela pessoa fez para você. E aqui ele fez tudo isso com Jesus. E os outros não. Quantas vezes, gente, aqui cabe uma reflexão muito grande sobre a nossa vida. Quantas vezes nós recebemos bênçãos de Jesus e nós não glorificamos, nós não agradecemos? No máximo, às vezes a gente fala, muito obrigada, Senhor. Alguns, depois que é curado, fica alegre e tudo mais, mas não agradece. Não agradece, e aqui a gente fala diversas curas, tá? Não só cura física. Aqui é diversas coisas que a gente pede, que a gente recebe, mas que a gente não consegue agradecer. A gente segue a vida, ou seja, a gente já alcançou aquilo que a gente queria, então agora a gente segue a vida. E não, aqui Jesus fala sobre a gratidão. Aqui ele fala, ó, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui aconteceram 2 milagres.
além do primeiro milagre, que foi a transformação física, ou seja, a cura física, aconteceu também a transformação interna. Ou seja, aquele homem, ele trouxe para ele aquele ressignificado da vida, a gratidão, né, reverenciar, ou seja, uma nova forma de pensar e ver aquilo. Então Jesus diz o quê? Que ele foi salvo. E aqui quando a gente fala salvo, não é salvo só da cura física, é de salvação mesmo. Então ele foi salvo por Jesus por essa transformação interna. Ou seja, ele conseguiu reconhecer, ele conseguiu transformar internamente. O que os outros 9 não conseguiu, eles simplesmente seguiram o caminho, sem agradecer, sem honrar, sem glorificar. Entende como isso é importante? E aqui eu quero complementar com um versículo que fala sobre a questão da ingratidão. Lá em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte: tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que aqui fala, essa palavra diz? Que, ou seja, eles tendo conhecimento da ação de Deus, eles não glorificaram a Deus. Eles não agradeceram a Deus. E o que acontece? Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, passa a ter uma confusão mental. A pessoa não consegue ter clareza, direcionamento, discernimento. Então, quando isso acontece, interiormente você tem essa confusão mental. Então parece que a sua vida não anda, parece que as coisas não funcionam. Por quê? Porque no seu interior ainda não foi transformado, ainda não foi mudado. E aqui ele diz ainda, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, o seu coração e o seu interior passa a ficar escuro. Então a vida passa a não ter sentido. Por quê? Todas as coisas que você recebe, gente, quantas coisas que a gente recebe de bênçãos, né, de respostas, de direcionamento que a gente sempre pede, bens materiais, ou seja, um perdão de alguém, quantas coisas a gente recebe e a gente simplesmente segue a vida sem agradecer. E a prática que eu quero trazer hoje, inclusive, é isso. Eu quero que você liste as 3 últimas coisas que você recebeu. Lista essas 3 últimas coisas e agradece do fundo do seu coração a Jesus. Glorifica, fale para os outros, testemunhe sobre essa transformação na sua vida. Fale que isso é obra de Deus, obra dessas transformações, desses milagres que você tem pedido. Então, a prática de hoje é essa, ok? E agradeça do fundo do seu coração, tá bom? Vamos para a mensagem de hoje. Quem quer comentar alguma coisa, comente, fique à vontade. Oi, Mirza. Oi, Josi. Oi, Ellen. Bianca, sejam bem-vindas, meninas. Oráculo, qual é a mensagem que nós temos para as meninas que estão assistindo essa live no dia de hoje? Ou que vão assistir a qualquer momento? Qual é a mensagem para as mulheres que entrarem nessa live que elas precisam ouvir de ti? Reflexão. A reflexão de hoje é aqui, ó. A palavra de hoje diz: encaro a minha rotina de trabalho de uma forma saudável? Caso não, o que posso fazer para deixar minha rotina mais leve? Então aqui traz uma reflexão sobre trabalho. Então, como você tem encarado a sua rotina de trabalho hoje? Você acorda alegre e feliz porque você vai trabalhar? Ou seja, você tem muita coisa para produzir, muita coisa para ajudar, para fazer? Ou você tem encarado como um peso? Nossa, mais um dia de trabalho, tô doida que termine o dia. Doida que chegue o final de semana. Então aqui ele questiona: encaro a minha rotina de trabalho de uma forma saudável? Sim ou não? Caso não, o que posso fazer para deixar a rotina ainda mais leve? E aqui, gente, a gente fala, por mais que tem gente aqui que às vezes quer fazer transição de carreira, não tem problema. A gente sempre fala sobre isso. Enquanto você estiver naquele lugar, dê o seu melhor. Dê a sua alegria naquele lugar. Produza, faça o melhor que você puder. Dê o melhor de si, tá? Porque você vai ser recompensada, independente de onde você está. Então sempre faça isso de forma mais leve, até para você também, tá? Vamos fechar os olhos.
Vamos fechar os olhos para a gente fazer a oração final. Ó meu Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, que nos abençoa sempre. Quero agradecer também a presença da espiritualidade, dos mentores de luz, da equipe espiritual. Quero agradecer por essas palavras, por esses ensinamentos, para que possamos iniciar esse dia. Quero pedir também para que hoje seja um dia abençoado e que consigamos, a partir de hoje, a nos conectar com todas essas graças que nós recebemos. Que nós possamos conectar e agradecer, glorificar, honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Que a partir de hoje a gente consiga ver cada detalhe, cada bênção recebida, cada mini conquista, micro vitória. Muito obrigada. Abençoe a vida de todas que estão aqui e suas famílias, seus trabalhos. Gratidão por tudo. Amém. Meninas, muito obrigada pela presença de todas. E até o nosso devocional de amanhã, hein? Aproveita e compartilha essa live com quem precisa ouvir essa palavra de hoje, tá? Um beijo!